Olá, estamos aqui com mais um episódio do Deep Podcast, podcast da base mais profundo. Eu sou a missionária Brandina e hoje nós vamos conversar com um casal de missionários, o Riva e a Denise. E aí, tudo bem com vocês? Olá, Tudo. graças a Deus, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Prazer é nosso poder estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz e lisonjeada em recebê-los aqui para a gente bater um papo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões. O Riva e a Denise é um casal voluntário da base da Jocum Almirante Tamandaré, né, da Universidade das Nações. Fizeram a escola de ACV, são obreiros, né, obreiro voluntário dessa escola, fizeram ETED, tem muita experiência para contar, então se você curte missões, quer saber mais um pouquinho sobre esse mundo, não perca esse episódio. E aí, gente, se apresentem, por favor. Ok, então eu vou me apresentar então, sou Rivaldir, tenho 56 anos, casado com a Denise, que está aqui do meu lado, já há 34 anos, temos 3 filhos, 3 netos. Que delícia. Curtimos bastante, eu já sou aposentado também, funcionário público, né, aposentado, e estamos aí agora na missão, né? Oh. A missão na obra. Eu vou querer do saber reino. como que vocês entraram nessa daí. Quem é você, Denise? Se apresente. Então, oi, meu nome é Denise, sou casada com o Rivaldir, como ele falou, né? 34 anos, temos 3 filhos, 3 netos. E nós nos convertemos em 2004. 2002. Eu sempre tenho que perguntar. Eu sempre tenho que perguntar. Então, em 2002. E logo depois da nossa conversão, a gente já sentiu que Deus tinha algo mais para nós. Que não era o simples fato de nós termos aceitado a Cristo, mas que Cristo poderia agir através de nós, né? Uau. Então, aí já iniciou-se a missão nesse momento, né? E hoje a gente está aí com o coração muito aberto, desejoso de levar a palavra do Senhor. E não só de levar a palavra do Senhor, mas de poder viver a palavra do Senhor com outras pessoas, né? Uau. Então, isso para nós tem sido gratificante e marcante. E como que foi, Denise, esse convite do Senhor para viver integral na missão? Já vamos falar de missões, já. Nosso assunto aqui hoje é missões. Então, foi maravilhoso. É um pouco assustador, eu confesso. Porque às vezes o Senhor nos pega de um jeito assim, né, que a gente não está esperando. Mas é muito bom saber que Ele nos ama e que a gente pode fazer parte da sua obra, fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Então, é muito gostoso isso. Muitas vezes a gente se ausenta da nossa cidade, da nossa casa, dos nossos filhos. Falando em casa, acho que nem casa netos. mais os irmãos têm. Então, assim, um local fixo hoje não dá para dizer, olha, a gente tem um local fixo, porque na verdade não tem, né? Uma coisa assim. Então, a gente sente muita saudade, mas a gente entende que existe um chamado. E quando a gente recebeu o chamado, a gente disse, eis-me aqui. E não podemos olhar para trás. É difícil? É bastante difícil, mas também é muito prazeroso você poder levar vida para outras pessoas. Porque eu entendo que a missão é você levar vida para outras pessoas. Pessoas que estão muitas vezes desesperadas. Não encontram razão para viver, não encontram uma razão para existir. E nós temos essa razão, que é Cristo. Cristo em nós. É a esperança da glória, né? Eu já falei que hoje a Denise ela é toda cheia e é muito gostoso ouvir. Me conta um pouquinho como que vocês foram parar na Universidade das Nações. O desejo de fazer escola ou sentiram a necessidade. Porque vocês não, assim que recebeu o chamado, não deixaram tudo, família, filhos, e foram para a missão. Né, que o Riva falou que é aposentado, seguiu a vida e depois foram para a missão. Então, já depois de um tempo de convertido. Quanto tempo de convertido? Posso contar primeiramente, dar uma Por introduçãozinha favor, aqui? fique à vontade. Então, ela falou da conversão, né? Em 2002, que pelo menos a gente acha que se converteu, né? Ou se convenceu, porque convertendo a gente está a cada Todo dia. né? Então, aí
logo no início, assim, nós tivemos uma experiência, assim, com Deus, sabe? Eu vou resumir aqui para não, Fica à vontade. não ficar muito longo. Mas, assim, eu gostaria de viver algo diferente. E quando eu li na Bíblia, uma vez lá que em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, né? Falarão em novas línguas e tal. Poxa, e eu vi aquilo assim, pensava, mas será que é possível? Tá, tudo bem. Mas aí passou e eu perdi esse texto. Eu não tinha muito contato com Bíblia, né? Só que assim que nós nos convertemos, estava indo para a igreja, um dia eu falei para Denise, onde é que está esse texto? Eu queria saber onde é que está, eu quero saber mais, eu quero procurar, né? E aí nós sentamos na cama já à noite e tentando achar. Sabia que estava nos evangelhos, porque foi Jesus quem falou, né? Eu pensei, Mateus, Marcos, Lucas, João, deve estar por aí, né? Nesses quatro. Vamos procurar. Começamos a folhear a Bíblia e não achava, não encontramos. Eu folhei de Mateus, Marcos, Lucas, João, página por página, não consegui achar aonde estava, né? Aí a Denise falou assim, eu vou deitar, vou dormir e vou pedir para Deus me revelar em sonho onde que está. Oh! Ousada, né? Muito! Agora eu, como sou alemão, filho de alemão, né? Eu, mais teimoso, falei, não, eu vou procurar e vou encontrar. Fiquei ali e ela deitou. Mas ela só colocou a cabeça no travesseiro e já levantou. Não dormiu. Ela falou assim, então, veja Marcos 17. Aí eu folhei a Bíblia rapidinho e falei, poxa, Marcos não tem 17, só tem 16 capítulos. Daí ela falou, então, Marcos 16, versículo 17. E fui lá e estava lá. Exatamente. Deus confirmando, né, algo para nós, assim, que Ele existe, que Ele fala conosco, que Ele nos ouve e que Ele tem um chamado para nós, né? Uhum. E aí, logo em seguida, naqueles dias, a gente ia para a igreja, voltava com os irmãos e tal, e uma irmã chamada Rosângela, né, conversando com ela na nossa casa, tomando um café. Eu falei, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo muito, às vezes eu não consigo, tal, né? Eu não sei lá o que falta. Daí ela falou para mim assim, enquanto você não disser, eis-me aqui, nada vai acontecer. Aí eu falei, ok, então eis-me aqui. Levantei a minha mão, né? E aí começou a missão, então, em 2002, né? Claro que Sim. até a gente entender o chamado, o propósito, começou a missão aí. Aí depois que foi, né, acontecendo as coisas para a gente parar na Jocum e tal. Vou deixar para a Denise falar um pouco agora também, então, né? Já que ela gosta de falar bastante. A gente pode conversar, né? De deixar. De como a gente foi, né? E tudo. Então, 2017, a gente viu a experiência de algumas pessoas que tinham feito a Jocum e que tinham feito a IACV. E elas vieram assim com uma fala diferente, algo diferente na vida delas. Eu falei, olha, eu não sei o que vocês receberam lá nessa base, mas eu quero esse negócio. Eu quero esse troço pra mim. Depois que pica, esse negocinho pega. Então eu falei, acabou. eu quero isso aí pra mim, né? E aí a gente enviou o formulário, era para IACV, a primeira escola, né? Que nós queríamos fazer. E a gente enviou o formulário. Só que quando nós enviamos o formulário, a gente percebeu uma coisa, que precisava ter ITED e FMA. Nós nem sabíamos o que era isso. Não tínhamos noção disso. Mas aí a gente enviou o formulário e falou, Deus, se for da tua vontade, se o senhor quiser, tá aí, né? Se não, tá bom. E em 2017, nós recebemos a carta-resposta que nós tínhamos sido aceitos na escola. Foi muita alegria, mas ao mesmo tempo foi muito assustador, porque nós não tínhamos os valores referentes à escola em dinheiro. Nós não tínhamos financeiro. Financeiro, isso, que o missionário... Isso, a parte financeira nós não tínhamos. E aí Deus falou para mim, um dia eu estava limpando minha casa e Deus falou para mim procurar uma tia minha. E uma tia que eu tinha contato, mas assim, ela não tinha certeza que ela não ia liberar nada. Era contato superficial. E muito superficial, mas Deus falou para mim procurá-la. E eu fui.
É a parte difícil, né, Muito Denise? difícil, muito difícil. Mas ali eu já percebi que Deus começou a trabalhar algumas coisas, tanto na minha vida como na dele, que era o do orgulho. Não, a gente consegue sozinha, a gente consegue sozinha, a gente O orgulho consegue. e a fé, né? E a É. fé. E aí a gente foi, então eu resumi bastante Não, isso aí mas- também. Pode É falar. longa a história. E aí a gente foi e chegando até a casa dela, a gente conversou algumas coisas assim, muito superficiais e tal. E eu falei, eu não vou falar nada pra ela. Como que... Eu não vou falar nada, né, e tal. E só que de repente ela perguntou, partiu dela, o que vocês estão fazendo, vocês vão fazer e tal. E eu falei, a gente quer fazer uma escola e tal, mas não tinha condições financeiras. Simplesmente só compartilhei, mais nada. E para minha surpresa, ela pegou e falou, não, eu vou ajudar vocês. Uau. Eu vou ajudar vocês. Aí eu entendi que era isso que Deus queria para nós. E ela foi uma que foi uma colaboradora na nossa escola, nos ajudou. E fora outras coisas que aconteceram assim que Deus providenciou. Providenciou todo o custo da escola, providenciou tudo, tudo, tudo. Daí não tinha lugar para nós na base, na época que a gente foi. Estava acontecendo muitas Não tinha lugar para escolas. casal, principalmente. Isso, Ah. então aí tava assim, a base tava lotada e não tinha lugar para casal. E nós não tínhamos onde ficar. E daí agora, o que vai fazer? Precisamos alugar uma casa e tal, e não sei o quê. E nisso, Deus nos levou também à casa de uma parente dele em Uma Curitiba. prima minha. E a gente foi lá e conversando, só chegamos, fizemos uma visita e falamos que a gente estava procurando uma casa para alugar e tal. Falou, não vão alugar casa nenhuma, vocês vão ficar aqui em casa. Tem um quarto aqui para vocês, A escola tá tudo toda. aqui. A escola toda, vocês vão ficar aqui. 3 meses. E perto da base. Então as coisas aconteceram, Deus preparou tudo. E assim iniciou o nosso primeiro contato, assim, bem formal com a Jocum. E a gente percebeu que quando a gente dá o passo, Deus abre a porta mesmo. Com Ex- certeza. ex- Em tudo. Exatamente. Em todo o tempo. Isso a gente conseguiu ver várias vezes lá. A gente vê milagre todos os dias, né? Todos os dias. Praticamente Todos. em missões. Todos os dias. Todos os dias. Eu tô integral desde comecinho de 2020, 3 meses antes da pandemia. Eu também era funcionária pública, Riva. Olha aí, que tal, legal. Sabe o que é isso? Eu sei qual que é isso. E já trabalhava com missões desde 2015. E aí escutei, exonera. Eu falei, como, Jesus? Exonera aqui. E aí eu também exonerei e vim integral exonerei em 2019 e integral em 2020. Mas é milagre todos os dias. A gente vê a mão de Deus assim, cuidando. Faltou alguma coisa para vocês nesse tempo? Não, Nada. Nada. Absolutamente Muito pelo nada. contrário. A gente sempre teve assim muito apertado financeiramente. A gente já levou muito calote, sabe, empréstimo, coisa. E daí a gente percebeu que quando a gente está na missão é o tempo que mais a gente está tranquilo, que mais Deus supre. Cuida, Interessante, né? Cuida. Porque a gente precisa ser. A gente tem tanta coisa para fazer. Que aí Jesus fala, não vou deixar ele se preocupar com isso, não. Tem muita coisa para fazer. Exatamente isso. E aí você fica livre. Fica livre. Fazer missão precisa de uma leveza, né? Senão você não Precisa. consegue fazer missão. Não. E Deus proporciona essa leveza, né? Eu brinco que é leveza e beleza. Você precisa ver beleza nas coisas que Deus faz Sim. Isso. e estar leve para leve. as coisas acontecerem. Para assim. deixar, né, acontecer. Eu falei, esses dias eu acordei e falei, é isso que tá faltando. Leveza e beleza. Ver isso nas coisas que Deus tá fazendo. Porque se você olhar só pro gigante, né, Denise? Oxe, não dá certo, não. Não dá certo, Não dá a gente não certo. chega em lugar nenhum. Mas vocês chegaram a fazer TED depois, então? Vocês fizeram o caminho ao contrário, inverso? Exatamente. Nós Porque aí tem fizemos- um testemunho aí de Maoeste, uns negócios Também. muito práticos. Tem, Também. sim. Já chegamos lá. Mas nós fizemos a EACV 2017, né? E a EACV, né, para quem não sabe, Escola de Aconselhamento em Explica. Comportamento Viciado, né? Para trabalhar com pessoas quebradas, mas nós estávamos quebrados. É sempre assim. E a gente não sabe, quando a gente chega lá, às vezes a gente pensa, não, mas eu tô bem, não tenho trauma, não tenho vício, né? Sou crentão, né? Quero ajudar os irmãos, Ajudar quero os ajudar na irmãos. missão de Deus. Tô Sim, aqui, oxe. esse é aqui. Daí você chega lá, você começa a mexer nas coisas, aparece muita coisa. Porque é uma escola que mexe bastante, né? Mexe na fundação mesmo, né?
um vício, com abusos, né? Com os traumas, no emocional, no sentimental, E né? a gente pensa, Riva, eu quero que você entre nessa parte mesmo, do abuso. A gente pensa só que são violências, mas não. E nem vícios também, não são só os vícios que a gente fala, é alcoólatra ou viciado em droga. E aí que você acaba descobrindo que existem outros muitos Sim. vícios. Os traumas, né? Tem o trauma A e o trauma B, né? O trauma A é aquilo que você necessitava receber e não recebeu, né? E o trauma B é aquilo que você não deveria receber e recebeu, né? Então, no meu caso, né, de familiar, assim, né? Como diz, a gente tem que trazer da base O o que histórico. aconteceu para a gente se entender, né? E foi que, no meu caso, houve falta, né? De afeto, de atenção, de carinho. Não houve falta de alimento, comida, veste, coisa assim, né? O necessário, mas tinha. E só que assim, como já é uma família de alemão, uma família muito rígida, rigorosa, não é flexível, né? E não tem muito esse negócio de dar um abraço, dar um beijo e tal, né? E isso aí foi a minha carência, por exemplo, né? Mas existem outros, né? Então, o que seria tratado na escola de aconselhamento em comportamento viciado? Você entender de onde você veio, né? A raiz de tudo, o solo onde você foi nutrido, né? O que você recebeu na hora fundamental do teu crescimento, do teu desenvolvimento, que é enquanto criança, né? E desde o ventre da mãe, né? Uau. A gente já começa a receber coisas, né? Tanto negativas como positivas, né? E as positivas, claro que isso contribui muito. As negativas, em certo ponto, não contribuem, porque a gente sofre bastante. Só que depois a gente vem entender que até com isso, Deus transforma e há redenção, há cura, Sim. e a gente pode ajudar outras pessoas, né? Sim. Inclusive o lema que a gente usa na IACV é: faça da sua maior dor a sua maior missão, né? E é bacana porque você vê que você pode tirar da tua dor, do teu sentimento, dos teus traumas, dos abusos que aconteceram, você tirar algo bom ainda. O ruim não vai deixar de ser ruim, o bom não vai deixar de ser bom ou ser melhor, né? Mas você pode tirar do ruim e extrair algo bom para você ajudar outras pessoas e você se entender também. Uau. Na missão, né? Para você poder fazer a missão. Vou deixar para Denise um pouco. Ah. Então, agora esse ano a gente foi fazer a ETED, né? A gente Que é a chave, né? A Que é a escola-chave, a porta de entrada. Porta de Da entrada, Jocum. que nós não tinha feito. Exatamente. Entrou pelas portas. Isso, a gente sempre falava que a gente sentia que tinha entrado pela porta dos fundos. Né? É. Mas depois a gente foi entender que é Deus que fez, né? Sim, com Isso, certeza. então tudo é ele, né? Tudo é ele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, esse ano, em janeiro, nós fizemos a ETED. E o nome da nossa escola foi Reforma e Avivamento. Ô, Glória! Era tudo que precisávamos, né? De uma boa reforma e um E ser avivamento. animado. Ô, Ah, tá explicado então, Denise. Nós estamos com essas piadinhas internas, gente. Porque a Denise trabalha aqui na base com a gente também, é uma colaboradora. E ela faz 1 a 1. Eles começaram com um grupo de processo. Então ela é muito avivada, assim. Ô, Jesus! Senão nós vamos deixar o pessoal boiando aí nas nossas piadas. Então, e a gente fez essa escola, foi um marco na minha vida, foi muito bom. Aprendi muita coisa, muita mesmo. E a gente fez um prático da escola no Amazonas, em Maués. Quando você falou, um pouco antes da sua fala, você falou que precisa ter beleza e leveza, né? A gente precisa ver beleza e leveza. Deus falou algo tremendo, tremendo comigo lá em Maués. Nós fomos para uma comunidade lá, uma comunidade ribeirinha chamada Santa Maria. Uma comunidade linda, maravilhosa, um povo apaixonante, assim, um povo muito querido. E nós fazíamos culto todos os dias lá. Todas as noites. Todas as noites. Então tá bom. E aí. Pra lembrar, porque não tinha energia elétrica, né? Então. Então o contexto muda, Denise. É Só- importante esse detalhe. Só tem um gerador que trabalha das 6, 6h30 da tarde, né? 18h30 até as 21h no máximo. Então a gente tem que correr, fazer o culto. E às vezes algumas casas não tinha também. A gente tinha que ir na luz do celular, coisas assim. Então, e aí era meu dia de levar a palavra.
E eu falando com o Senhor, o que o Senhor quer falar para esse povo, Senhor? O que o Senhor quer falar? E Deus falou algo muito interessante para mim. Ele falou, Denise, olha, o que você está vendo em volta? Eu falei, nossa, estou vendo tantas belezas naturais, tanta coisa linda, como é lindo aqui, como é maravilhoso os rios, a floresta e tal. E Deus falando para mim, exatamente, é tudo lindo, porque fui eu quem criei. Ele falou, fui eu. Mas a maior beleza não está aí. A maior beleza está nas pessoas. Elas são a beleza da minha criação. Elas são a coroa da criação. Gente, aquele dia eu fiquei tão impactada com aquilo. Tão impactada. Que eu trouxe essa palavra. Quando eu trouxe, eu vi que essa palavra mexeu com muitas pessoas ali. Porque muitas vezes eu mesma olhei o lugar, olhei as coisas em primeiro lugar, ao invés de olhar para as pessoas. E Jesus morreu por pessoas, não por coisas. Ele vem para redimir, dar redenção para tudo. Mas o maior amor dele foi pelas pessoas. Deixa eu fazer uma observação nisso. Eu morei no Nordeste, né? Eu trabalhei no Nordeste. O lugar bom também. Muito bom. Quente. Que delícia. Você não vai com a sensação de, equipe, você monta a equipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E chega lá, na verdade, é você que recebe. Exatamente. Você vai com uma bagagem de coisas, de ideias. Nós vamos fazer isso, nós vamos evangelizar, nós vamos ganhar aquela comunidade. E eu morei numa comunidade também, mas rural, no sertão nordestino. Natal, conheço Piauí, um pedacinho lá pra cima. Então, assim, você vai sempre, a equipe de missões, assim, e às vezes a gente vai sempre com tanta garra de vamos fazer isso e aquilo, tudo no script organizadinho, precisa organizar, né? Precisa, tá tudo planejado, mas chega lá, Denise, não é a gente que recebe muito mais? Isso é o que Deus mais nos ensinou nesse tempo. Exatamente. A gente vai para ensinar, tentar mostrar alguma coisa para as pessoas e você acaba recebendo e sendo impactado lá. Nós fomos muito Aprendemos impactados. muito lá. Muito. Nossa, muito. A gente aprendeu muito com aquele povo. Aprendemos o amor, aprendemos o relacionamento. Sim. Porque muitas vezes nós, até na cidade grande, você se envolve com tantas coisas. É muito ocupado. Muito ocupado, muita correria. E o celular, quer queira ou quer não, ele tira a sua atenção muitas vezes. E lá também, como não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha nada de comunicação, desculpa. Então, o povo gasta tempo em relacionamento de verdade, né? Não é só no celular. O celular lá a gente usava para fotografar e para luz. Lanterna meia-noite, né? Então, e daí lá, o que você faz? É relacionamento, né? Sim. Tem o tempo de trabalho, tempo de relacionamento. E é muito bacana você participar na comunidade. Nós tivemos a oportunidade de ir pescar junto, de ir caçar junto, de fazer farinha com eles junto lá. Eu trabalhar na horta. Eu não vi ninguém fazendo, mas eu só conheci. Você acha que é farinheiro? Pagar um bico na internet agora. Não lembro, Casa da Farinha, alguma coisa assim. Da mandioca. Eu conheci o espaço, mas era um final de semana, o pessoal não estava trabalhando. É incrível. Isso assim, mas bem... de todo o processo. Tudo bem rústico, tudo lá na comunidade. Mas foi muito gostoso. Foi muito bom. Foi prazeroso estar com eles e aprender com eles. Porque eu não tinha nem ideia como que fazia uma farinha, né? Eu não tinha ideia de tudo aquilo. Então foi muito gostoso. E o que a gente aprendeu lá também bastante, não é que aprendeu, saber, na verdade a gente sabe, a gente não pratica, né? Nem presta atenção, às vezes. É o convívio com as pessoas e o amor, né? Porque a gente aqui tem tanta coisa e a gente não presta atenção e às vezes não é grato por isso, né? Às vezes murmura ainda, né? Com certeza. Lá eles vivem com tão pouco, né, que a gente fica envergonhado. E numa alegria. Não, muita alegria. E outra, por exemplo, eles vão lá de manhã, levanta cedo, 6 horas da manhã estão saindo para pescar, né? Eu ia junto com eles pescar também. Aí vai lá, às vezes sai 2, 3, às vezes um numa canoa, então vão pescar o peixe para o dia, né? Para comida, para alimentação deles. Às vezes algum não pega peixe, outro lá pega 3, 4, 5 tucunaré e tal. Aí quando eles voltam, aí aqueles que não pescaram é dividido com eles. Então cada um que pega, ele divide com as outras famílias que não têm alimentação, porque é diário.
Como eles não têm geladeira, eles não podem guardar também. Uhum. É o maná diário, né? Se eles Ah. pegar o peixe, eles Então, pão comem nosso de cada é, dia. o peixe. Exatamente. Senão eles não comem. Eles vêm no peixe, a farinha, né? Claro que fazem o mercado lá uma vez por mês, vai Sim. alguém comprar, porque é de barco. Deu 10 horas, nós levamos com um barco de Maués até essa comunidade. 10 horas de barco. Tá certo que o barco estava um pouco carregado, Não, mesmo mas assim. foi bem devagar, mas mesmo assim, né? Então é longe, não tem contato com a cidade, né? Então é uma vez por mês que alguém vai comprar lá um básico, feijão, um óleo, sal, né, essas coisas. Mas a alimentação eles tiram dali, né? Então a farinha que eles fazem e o peixe principalmente, as frutas, né? O tucumã que eles comem bastante lá, né? Delicioso, delicioso. E Tucumã eu não conheço. É uma fruta deliciosa. Tenho saudade do jambo. é jambo. Muito bom Ai, também, jambo. Comemos muito jambo bom, lá. muito gostoso. Comemos jambo e comemos jambu. Você conhece jambu, não? Não, não sei. Jambu é uma planta pequena, assim, rasteira, verde, dá uma florzinha, só que ela é anestésica. Daí você coloca no tacacá, que eles fazem com o tucupi. Ah, sim. O tucupi que tira da mandioca, aquele veneno, né? Aham. Da mandioca brava. Aí eles fazem um caldo, aí colocam esse jambu, que é um anestésico. É bem bacana também, bem É uma legal. delícia. Algo diferente. Esse eu não comi, não, mas o jambo, meu Deus, que fruta suculenta. Eu É tenho saudade. é Aqui gostoso. pra baixo, né? Nós estamos aqui no sul do país. Eu não vi. Eu Agora, também não vi aqui Não. essa fruta. agora o tucumã também que tem lá, por aqui não tem, né? A gente nem vê, não conhecia. É uma fruta pequena, tipo um coco. Ele tem um coquinho duro dentro, aí uma pele fina e por dentro só uma camadinha De polpa. de polpa. Aí eles descascam, só tira aquela polpa, come com pão, com farinha ou puro. Uau. Aham. É deliciosa. Também não conheço. E lá eles comem muito isso aí. Quando eles saem, às vezes até para trabalhar ou caçar ou coisa assim, eles pegam tucumã, uma farinha, pronto. É isso aí. É refeição. Ah, E que refeição. trabalhos assim vocês desenvolveram lá? Alguma experiência assim que marcou? Algum trabalho que foi feito nessa comunidade que fala, vou levar isso pra vida, uma história? Então, algo assim que me chamou bastante atenção é a escuta auditiva. Sabe aquela escuta assim? Porque às vezes a gente escuta e não ouve, ouve e não escuta, né? Coisas assim. E eu tive uma experiência lá com uma matriarca da comunidade, uma senhora de, se não me engano, 87, eu acho. anos. Ela ficou viúva faz 2 anos. E eu tinha bastante contato com ela. Então, eu passava muito tempo do dia ouvindo ela. E ela contava várias histórias, ela me dava vários conselhos, ela falava muito. E aí, algo me chamou a atenção de ela falou assim para mim: filha, a mulher casada, ela precisa cuidar do seu marido. Precisa cuidar das coisas do marido. Ela precisa cuidar. E ela falou várias vezes isso para mim. E aí teve um dia em que eu combinei com ela de ajudar ela na horta. Ela ia cuidar da horta e eu ia ajudar ela. E daí, só que naquele dia, a gente teve uma reunião da equipe lá e tal, e daí cada um da equipe, um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra e tal. E o Riva tinha ficado sozinho. E eu pensei, eu vou tirar um tempo com ele, conversar com ele um pouco, e nós também, um tempo para nós, porque mesmo em missão, a gente precisa, como casal, ter um tempo, Sim, né? com A gente certeza. precisa, é saudável isso. E eu falei, Necessário. então, eu falei para ele, vamos ter um tempo, a gente foi tomar um banho. E lá, como a gente dormia em rede, também nem dormia junto, né? Não dormia. Era rede, não era barraca? Não, era rede e tal. rede. Aí a gente foi tomar um banho de rio, conversar um pouquinho, ter um tempo, colocar os papos em dia, alguns planos que nós estávamos fazendo. Só que de repente eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu esqueci, eu combinei com a dona Zilda de ajudá-la e eu não fui. Gente, eu saí rapidinho, fui, troquei de roupa e fui até a dona Zilda. E cheguei dela, falou assim, nossa, esperei você não veio e tal. Eu falei, me perdoa, dona Zilda, me perdoa. Eu falei para ela, então, é que eu lembrei de algo que a senhora me falou. Que a mulher casada, ela precisa dar atenção ao marido, cuidado e tal. E a gente teve reunião, expliquei toda a situação para ela e eu fui ter um tempo com o meu marido. Gente, eu achei até que ela ia ficar chateada comigo, mas para minha surpresa, essa mulher ficou tão feliz, mas tão feliz que o tempo todo, quem ela visse, ela falava disso, que alguém tinha ouvido ela.
Seguiu o conselho que seguiu o dela. conselho dela. Eles querem ser ouvidos também. Então, o que me marcou? Me marcou assim, que mesmo eu sem saber que foi, tipo, né, foi meio sem querer, assim, eu acabei dando um respaldo para ela. Eu ouvi ela, realmente, eu prestava atenção no que ela me falava, nas histórias que ela me contava, mas que essa minha atitude, por mais que eu tenha achado que eu tinha esquecido dela, fez melhor para ela, fez mais bem para ela do que eu acho que eu ia ajudar ela na horta. Ela ficou muito contente, ela ficou muito feliz. E depois daquele dia eu comecei a prestar atenção na expressão dela. Ela tinha uma expressão abatida, claro, ela está passando ainda pelo processo de luto, mas sabe quando você consegue ver um pingo de alegria no Sim. rosto dela? Então, isso para mim me marcou. Uau, que Sabe? história. Então, assim, muitas coisas, mas isso foi uma das coisas que mais me marcou e que eu lembro muito. E eu lembro dela com muito carinho. Muito carinho. Eu tenho muito desejo de voltar para Maués. Quero muito. A gente fez muitos amigos lá. Agora o Jocum tem uma base lá também, né? Tem uma base. Iniciou-se agora a primeira ETED, dia 8 de agosto agora. Inclusive, quando nós chegamos lá, nós fomos orar lá nesse local, onde agora é a base, e Deus respondeu, e está lá a base. Glória a Então, Deus. Lá iniciando. está rios que saciam. Olha que palavra poderosa que foi para É a ETED. ETED, né? Tema da Rios que ETED. saciam. Rios que saciam, Uau. né? Porque lá É cercado. né? cercado de água por todos os lados, né? De rios. Então eu quero muito poder voltar para lá. A gente fez muitos amigos e rever a Dona Zilda. Eu acho que. Eu acho não, né? Eu sempre digo que em missões, assim, é sempre uma despedida. Mesmo que é uma escola curta, de 3, 5 Sim. meses, um prático. Sim. Você nunca sabe quando vai poder voltar. Sim. E a gente fica com essa sensação de, nossa, eu queria tanto voltar naquele lugar, falar com aquela pessoa. Sim. E já passou na sua cabeça, assim, passa sempre, na cabeça de missionário, que isso nunca mais, talvez possa acontecer. Pode. É a parte mais ruim. E dá uma dor no coração. Por quê? Porque a gente a gente cria laços, vínculos. E vínculos que se tornam fortes, quer queira ou quer não, se tornam fortes. É intenso, né? O prático é um Isso período muito intenso. intenso. Você tá ali manhã, tarde, noite na comunidade, todos os dias convivendo tanto com a sua equipe como com as pessoas da comunidade. Sim. E parece que é um período longo, você fala, foi 2 meses, mas você viveu tudo tão intenso. Muito intenso, muito intenso. E também de estarmos em 7 pessoas. Um número bom, uma equipe. 7 pessoas diferentes morando na mesma casa. É muito Eu não sei como é isso. Não sabe como é isso, né? Para nós também foi uma experiência bem diferente. Nós nunca tínhamos vivido isso, mas foi muito desde legal. 2020. Então, foi muito legal, foi algo assim. Porque assim, aonde a gente vai, nas bases que a gente fica sozinho porque é casal, Sim. né? Então sempre tem um espaço. Não tenho esse privilégio. Então, Denise. então a gente sempre tem isso, né? Mas lá não, a gente ficou todos na mesma casa. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Claro, tem os atritos, mas era muito legal porque nós tínhamos um período que a gente chamava de fazer o coração limpo, sabe? Uhum. Poder falar, assim, coisas que estavam incomodando. E foi muito legal, assim, que foi uma equipe que a gente sentiu, tinha jovens, bastante jovens, inclusive a nossa líder, ela tinha 22 anos de idade, Que mas desafio. bastante desafio, mas com muita maturidade. Muita maturidade. Então, a gente sentiu, assim, uma equipe madura, pessoas jovens, mas com muita maturidade, com muito cuidado, com muito zelo, apaixonadas por Cristo. A gente estava assim numa equipe que tá apaixonados por Cristo. Então a gente por mais que às vezes tinha algo que desagradasse, mas aquilo se tornava tão pequeno, tão insignificante, que o amor sempre prevalecia, sabe? O amor, o cuidado. Então a gente passou assim por um tempo muito legal. E Deus falou muito conosco. Vocês já... O pessoal que não sabe, né? Não, ninguém sabe. Ninguém Vamos falar agora. A casa de vocês é uma base missionária? A casa fixa, o que vocês construíram para a família de vocês? Porque onde nós estamos aqui estabelecidos
é a casa do Rive e da Denise, né? A base mais profundo é desse casal. E quando Deus nos trouxe para cá também, foi assim, um apontamento de Deus. A casa de vocês foi um achado para nós. Eu entendi, falei, nossa, é uma primícia desse casal. Vamos contar então para Vocês você. imaginaram que isso, na vida de vocês, isso pudesse acontecer? Nós não imaginávamos, mas Deus eu acho que já tinha no script dele. Porque isso também foi outra coisa que deu um up na gente, até na fé também, né? Porque, mais uma vez que nós íamos fazer a ITED, nós estávamos sem condições financeiras, né? E agora, como que vamos? Mas vamos. Ouvimos de Deus que era para dar o passo, né? Vamos fazer a inscrição. O que nós fizemos a inscrição, não tinha iniciado ainda, nós fomos visitar um outro missionário lá em Curitiba, um amigo nosso. O Darlan, Que é amigo nosso que é também. amigo do pastor Rafael, né, de vocês Sim, aí. nós estamos esperando ele aqui. Então, nós fomos visitar o Darlan. E daí, conversando com o Darlan e tal, falando da situação financeira, que a gente estava querendo vender a casa para livrar das dívidas um pouco e ter o dinheiro para ir poder fazer TED. E tá na missão, né? Meu Deus, renunciar a casa para É. fazer TED. E como é uma casa grande e tal, né? Então, a gente, para nós, já tá muito grande, né? Então, aí a gente queria vender. E comentamos com o Darlan. Aí o Darlan falou assim, não, mas calma aí, vocês não querem alugar a casa? Falei, bom, nós não tínhamos pensado nisso, daí tem que colocar imobiliária, não sei o que, talvez está muito em cima agora. Estamos nos dias logo ia iniciar a escola, né? Ah, era pertinho já de iniciar Pertinho, a A escola. gente já pertinho. tinha feito inscrição, já estava aguardando ali para Faziam, acho que ir para... duas Nós semanas, estávamos orando né? e procurando. E não nós, tem pão. e nós não tínhamos o dinheiro, né, a verba. Aí o Darlan falou assim, né, poxa, eu tenho um amigo meu, o pastor Rafael, e ele quer montar uma base lá em Ponta Grossa, e eu conheço a casa de vocês, acho que vai dar certo. Aí ele me passou o contato do Rafael, eu mandei um WhatsApp para o Rafael, tal, depois o Rafael me ligou, e deu certo, já deu a provisão para a gente pagar exatamente o valor mensal da escola. Uau. Exatamente o valor mensal da escola, para a gente ficar os 3 meses lá do básico, né, do teórico, e poder ir para o prático também. Eu fico pensando nessas coisas que Jesus faz, né? Jesus, na caminhada, em missões principalmente, eu brinco que Jesus apresenta os seus amigos. sim, Porque isso aqui é coisa de amigos de Jesus. Não, com certeza. E eu agora há pouco até em conversa com o pastor Rafael, né, ele falando, né, de que a gente está ajudando, servindo, está aqui com vocês, né, também, né, e nós nem imaginávamos a nossa casa ser uma base missionária, e muito menos estar junto, né, Eu com vocês aqui. já parei para pensar nisso. Um dia olhando vocês, eu parei para pensar. Falei, Deus, o Senhor faz umas coisas Não, muito é Deus mesmo, Deus Não, purinho. malucas. E é tão interessante porque quando a gente veio para comprar esse imóvel aqui, no começo, assim, eu não gostei. Não gostei, eu fiquei meio assim. Mas o Riva falou, não, eu vejo que aqui tem algo diferente aqui. É para ser aqui e tal, e Eu vi com outros olhos, porque Isso. estava muito destruído aqui. estava bem destruído. E aí a gente reformou e tal. E mesmo assim, daí logo depois nossa filha casou. Aí uma família já com 4 pessoas, de repente foi ficando só com 3. E daí o filho também já se preparando para o casamento e tal. Eu falei, meu Deus, nós vamos ficar com essa enorme essa casa só para nós dois? Eu sempre brinquei, é muita casa para pouca gente, né? E tal. Só que assim, a gente queria que essa casa servisse para um propósito. A gente sempre quis isso. Só que não sabia qual era o propósito, mas sabia Não, a que gente tinha um imagina uma propósito. célula, uma reunião, Sim. receber os amigos. Sim, Então, quando eu vi ali exatamente. onde é a sala e junto ali, né, Copa, né, junto aquele espaço grande que tem ali, né, quando eu olhei aquilo, nossa, para reunião, isso aqui é perfeito, né, para as nossas reuniões e Isso. tal, bacana, mal sabia que seria uma base missionária. Então, daí hoje, quando a gente vê isso, eu fico muito feliz, e eu creio que ele também, porque a gente vê que os planos de Deus estão se concretizando aqui. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essa casa cheia, porque é para isso que
que ela foi formada, né? Hoje eu vejo, é para isso que ela existe. Cumpre o propósito. Está cumprindo o propósito. Então, quanto mais gente tiver, mais o propósito está sendo cumprido. Eu fico muito feliz, né? Então, de poder fazer parte, né? Porque eu vejo que nada disso é nosso, é tudo dele. Nós só temos que saber administrar aquilo que ele põe nas Sim. nossas mãos, né? Mas é tudo para a glória dele. Porque o que não é feito para a glória de Deus não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ter, não vale a pena você fazer, se não for para ele ser glorificado, né? Então, por mais que, digamos, tenha o nosso nome ali, mas é dele. É tudo para a glória dele. Glória a Deus. Amém. Que delícia, é muito bom te ouvir. É, né? E os planos futuros? O que vocês pensam? O que vocês vão fazer agora? Pois então, a gente tem que ouvir Deus bastante, que tem bastante convites, né? Para lá, para cá e tal. Então tem alguns convites aí. Só que a gente tem que ouvir Deus, né? É essencial. E na igreja também está sendo um tempo muito bom para nós, mas a missão na IACV queima também dentro da gente e a gente está sentindo assim que é um chamado fora do Brasil também. Inclusive nós, Eu tô participando desse movimento aí. então nós estamos sendo desafiados para a Ásia. Uau! Ei, eu não sabia que era Ásia. Para a Ásia. Então, como eu disse, eis-me aqui. Então, eis-me aqui, né? Vamos ver o que Deus tem. Aí a gente não quer forçar nada da nossa carne. Né? Dá para falar alguma coisa, assim? É que nós não sabemos não ainda. sabe ainda nada. Não. A única coisa é que o líder lá da IACV falou pra gente assim, se preparem. A Ásia espera vocês. A Ásia espera vocês. Mas não falou a localidade, não disse muita coisa. Então, hoje a gente está iniciando um curso de inglês, né? Não é fácil. Não, Denise. Não é fácil. Nós somos da mesma turma. Então, não é Da sala de fácil. inglês, Hoje, English class. English class. Então, temos aí a professora Zelda, querida, maravilhosa, um presente de Deus, né? E ela, glória a Deus, que ela tem muita paciência com a gente. Inclusive, né? isso é outra coisa. A gente gostaria de ir para a África do Sul fazer inglês. Aí nós não fomos, a África do Sul veio até nós. É missionária da África aqui na Exatamente isso. Outra coisa. Há uns 2 anos atrás, já estava isso no nosso coração. Sério, gente? Isso, e era tão interessante porque falaram para nós, a África do Sul vai ser um bom lugar para vocês fazerem inglês. Então, a gente tinha esses planos, mas ficou ali guardadinho, né? Mas aí, como a gente não foi, Deus trouxe a África até nós, Então eu né? vou confessar meu pecado também, já que vocês confessaram o pecado de vocês. Vamos lá. Em 2015, em novembro de 2015, foi o meu primeiro contato com missões. E eu não tava crente, tá? Não tava toda crente. E fui pra uma base da Jocum no Impacto Evangelístico. Tem um pessoal lá da minha cidade, nós somos muito parceiros. E trabalhava com Impacto. E aí, em novembro de 2015, eu fui convidada para ir. Então, eu cheguei lá na base da Jocum só para trabalhar, da área da saúde. Ia ter vasectomia, algumas ações em saúde. Precisava de alguém e eu topei ir, que era o pessoal da igreja que eu frequentava. Eu lembro exatamente, na cozinha, assim, no balcão da cozinha, a Conceição, hoje eu acho que ela não tá mais lá, falou assim para mim, menina, fala inglês? Eu falei, não. Pois vai fazer inglês que tu é missionária? Eu falei, eu não sou missionária. Eu Nem só vim sabia. ajudar. Olha o que eu fiz da vida. Eu só vim colaborar, só vim ajudar. Precisava de alguém na área da saúde toda espiritada. E eu não fiz inglês. Viu só? 7 anos passados. Viu só? Em 2020, eu recebi uma palavra sobre nações. Mas na minha cabeça, missões seria só no Nordeste, missões urbanas no Rio de Janeiro, comunidade. Eu amo, sou extremamente apaixonada. Só que em 2020, quando foi o culto de envio da minha igreja, eu recebi uma palavra, que a palavra foi exatamente essa. Hoje, vocês estão enviando ela para o sertão, mas se preparem, vocês sustentarão ela nas nações. Olha. Aleluia! Ai, Ô, glória. glória! Aí, amém, fui pro sertão.
Quando o Senhor foi forçando a minha volta do sertão, e o meu pastor falando, olha, eu vou te enviar para tal base, para tal lugar. E eu, não, quero ir pro sertão. O Espírito Santo falou para mim, cala a boca. Eu ouvi muito audível. Do mesmo jeito, exonera. Ele sabe que o jeito de falar comigo foi, cala a boca. E aí foi vindo que hoje, resumindo, eu parei aqui na base mais E o inglês veio até O você. inglês veio. Eu tô desesperada também. Porque mês que vem, agora em setembro, nós estaremos indo para o país de Gales. Pois é, E o olha aí. inglês. Que Deus falou comigo Outro em 2015. Então, E aí eu não obedeci. Então, assim, obedeça. É isso Se aí. você recebeu uma palavra, né? Cara, isso hoje, não só no mundo corporativo, porque na minha época, pelo menos, o inglês era um terror na escola. Era o to be, Sim. pronto. E, Sim. e pelo amor de Deus. É muito Era difícil. muito difícil, Sim. muito ruim. E a gente só ouvia falar que era pro meio corporativo, né? Pra trabalhar. Você. E eu lá queria. Queria só trabalhar na área da enfermagem, na ambulância, lá no SAMU. Eu tava feliz da vida. Nunca imaginei. Aí depois, quando foi pra missões, também. Aquela falsa crença na mente da gente. Que é só isso aqui, pronto, acabou. E aí agora, bateu na porta. Interessante, né? Que nada mais é do que relacionamento. Você precisa para se relacionar. Como Sim. que você vai falar com a pessoa? Como que a gente conversa com... Então. Nós estamos com uma galesa aqui na base. Com uma Então. sul-africana. Meu Deus, eu vejo a nossa dificuldade. Sim. E assim, e o Senhor tem nos chamado, despertado, só que no nosso comodismo, na procrastinação, naquele negócio, não, isso não é pra mim. Isso é pro missionário tal, Sim. isso é pro missionário fulano, isso não é pra mim. Eu não Não dou tem conta esse disso, eu não chamado. tenho esse chamado, isso não é pra mim. E aí agora é pra mim. É isso. Eu vou ter que enfrentar essa barreira, que é a primeira barreira, que é a linguística, né, em outro país. A gente tem barreiras quando lá no Ribeirinho, vocês devem ter enfrentado várias barreiras. Até na comunicação. Sim, inclusive, E aqui dentro do nosso país. Sim. uma comunicação interessante também que a gente sentiu necessidade lá, porque nós tivemos contato com surdo e mudo, um casal surdo e mudo. Aí a gente ia na casa deles, o filho falava e sabia E sabia Libras. transmitia para eles, né? Libra até não era Libra, não. Era, mas Eles é uma mesmos maneira que eles comunicavam se Sim. encontraram de se sem Libras, comunicar. sabe? Mas eu vejo a necessidade também de aprender Libras também. É importante. Né? Porque lá daí o que a gente fazia? A gente escrevia, né, num papel, que a gente ia orar pelo casal, deixava alguns versículos, uma oração por escrita, né, que a mulher sabia ler. O marido não sei se não sabia, já não ouvia, não podia se comunicar muito com ele. Ela já entendia um pouco o que a gente falava, também leitura labial, sabe? Mas eu vi assim uma necessidade também. E surdo e mudo está entre os povos não Não alcançados aqui do Brasil, né? Exatamente. Eu vejo que às vezes é um erro de nós missionários, é aquilo que você fala, achar que isso não é para mim. Não, uma outra língua não é para mim. Isso não é para mim. Mas o evangelho é comunicação, é relacionamento. Sim. Então, a gente precisa, é para nós, né? É para todos. É para todos. E o que a gente faz? A gente procrastina. E procrastina por causa de várias coisas. E uma delas, até feio falar, mas uma delas muitas vezes é a preguiça. Sim. A preguiça, não, Deixa isso quieto. mas eu acho que não vou Tem dar tanta coisa. Exatamente. E isso é algo que desagrada a Deus, né? A preguiça é algo que desagrada a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. É um Deus proativo. Ele não é um Deus passivo, né? Então, é algo que nós missionários, a gente precisa acordar muitas vezes para isso. É para nós. E outra, ele nos capacita, Sim. né? Ele nos dá a capacidade para isso. Porque ele é o maior interessado que pessoas sejam alcançadas pelo amor dele, né? Nós só somos o instrumento para isso, né? Eu sempre uso algo para ilustrar que eu acho interessante. Um cano d'água. Eu vejo Deus como a água.
Mas para ela chegar no devido lugar, ela precisa estar canalizada para chegar até lá. Nós só somos o cano, só o cano, mais nada, né? Então, o cano, ele tem a função de estar ali, porque a água, ela precisa chegar até a pessoa. Então, nós precisamos desse foco e saber, não, isso é para nós Ser esse também, canal. ser esse canal. Que bom, muito bom. E a missão, assim, às vezes a gente quer achar, assim, a gente se acha, né, que, poxa, eu vou para missão, eu isso, eu aquilo, né? Não, nada é sobre nós, né? Não, Tudo é sobre Deus, né? aleluia, Ele foi o primeiro missionário, né, que mandou, né? seu E filho. mandou várias pessoas como pessoas, né? E depois mandou o filho dele, né? Então nós somos canal mesmo, né? Para ir. Tudo é sobre ele, por ele, para ele, né? São todas as coisas, como a Denise já citou. E até falando um pouco assim ainda, voltando lá para o Amazonas, né, para Maués, Fique à vontade. a gente estava lá, assim, o que a gente percebeu, né? Além da gente querer chegar, talvez, assim, ensinar, e a gente, ao contrário, aprendeu muito, né? Mas uma coisa bem bacana, assim, aonde a gente ia, nas casas, como a gente era também recebido. Sim. E eles queriam que a gente ficasse lá, entende? Todos, mas vocês vão ficar. Quando vocês vão voltar, né? Quando a gente falava que ia embora, né? Aí eles presenteavam a gente assim ou com uma fruta, se eles não tivessem outra coisa, mas também nos deram até instrumento, um reco-reco, um chocalho que eles fazem lá também, sabe? E eles gostam de presentear a gente. Eu vivi Assim, isso no porque sertão também. e isso é gratidão, Sim. né? E muitas vezes nós não temos gratidão até com Deus, nós passa sem perceber as Ganhava coisas. pote de entende? doce, peixe. Então, você ganha uma Legume, banana, uma laranja, um é. tucumã, alguma coisa assim lá, sabe, um peixe, né? Eles vinham no final assim do tempo que a gente estava lá, teve um dia já que estava faltando a nossa comida, eles vinham trazer um pedaço de carne lá de caça, trazer um peixe, trazer alguma coisa para a gente. E eles dividindo, sabe, Partilhando. repartindo, né? Poxa, a gente tem tanto, né? E não é grato o suficiente a Deus, né? Exatamente. Porque tudo é para Ele mesmo, não é sobre nós. A missão não é sobre nós. A missão é dele. É dele. A missão é dele. Com certeza. Foi um prazer, gente. Ai, foi muito bom. Muito bom. É muito bom falar do que o Pai está fazendo na nossa vida e através de nós. Considerações finais, Denise. Quer deixar um conselho, uma palavra para a meninada que vem vindo aí, para os novos missionários? Permaneçam, Uau. porque a maior dificuldade nossa é permanecer nele. Porque se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos, e muitos frutos. Então, se é algo que eu posso deixar aqui nessa tarde, permaneçam em Deus. Porque se permanecermos nele, nós vamos alegrá-lo. Se nós permanecermos nele, nós vamos engrandecê-lo. E tudo é para a glória dele, voltando Sim. novamente, né? Tudo é para a glória dele. Então, permanecer, nunca desistir, nunca retroceder, nunca voltar atrás, mas permanecer. Amém. Obrigada. Eu quero deixar uma palavra, quero deixar um versículo ou dois até, Fica à vontade. assim, sobre o porquê, né, da missão, né? A missão é porque Deus não está sendo glorificado, né? Se Deus estivesse sendo glorificado em todo o tempo, não precisava missionário. Então a missão é essa. Jesus veio primeiramente para nos salvar também, mas veio para glorificar o Pai, né? Então aqui eu anotei aqui um versículo e quero deixar, né? Salmo 96:3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aleluia. E mais um aqui. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 105:1. Então essa é a nossa missão, de fazê-lo conhecido e que ele seja glorificado. Amém. Amém? Senão não tem porquê, Não. né? Mas que você possa ser missionário, aquele que está nos vendo, nos ouvindo, né? E levar isso aqui, levar a glória de Deus aos povos.
Amém. Amém. Gente, que delícia. Foi muito bom. Eu quero agradecê-los, agradecer ao Obrigada. casal. Obrigado, Riva, Denise. Obrigado por estar conosco nesse tempo, né? Por participar, por topar. Vim aqui compartilhar um pouquinho. E esse foi hoje mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, compartilha, curte, envie para os amigos, né? Nos ajude aí a levar essa mensagem para mais pessoas, para o maior número de pessoas possíveis. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe e até mais.